Olá, queridos, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez ao vivo pelo YouTube, no canal aqui da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, nesse estúdio lindo, maravilhoso, preparado pelos nossos irmãos, com a nossa fantástica Aline para mais um Pode Crer, tá bom? Nós estamos fazendo perguntas e respostas. Se você ainda não mandou a sua pergunta, mande para que a gente possa atender você, tá certo? Aline, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, pastor Tiago, estar aqui mais uma vez com vocês, com o senhor pastor Tiago e toda a equipe do Pode Crer, e para a gente aprender mais sobre a Bíblia. Que bom. E como as pessoas podem fazer para mandar pergunta para a gente? Então, para mim, se quiserem enviarem para mim diretamente, pode ser pelo meu Instagram. Posso falar aqui? Sim, senhora. Aline Fernandes Branca. Aline Fernandes Branca. E por lá vocês podem enviar também as perguntas, as dúvidas, sugestões, e a gente vai estar respondendo aqui. E a rádio, Aline? Quer falar um pouquinho da rádio, que é uma bênção para a nossa cidade? Pois é, pastor Tiago, eu trabalho com a rádio desde 1997, eu trabalho nessa área. A rádio é uma bênção de Deus, é algo que Deus assim colocou na minha vida aos 18 anos de idade, né? Mas eu estou na 104 FM Novo Som, que é a 104,9, eu estou na 104,9 desde 1998. Né? Graças a Deus. Esse tempo todo trabalhando nessa área de comunicação, né? Por amor, né? E pela bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, eu apresento um programa diário de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até o meio-dia. Você pode ouvir pelo rádio, você pode ouvir pelo aplicativo e também pelo site. E eu agradeço aqui porque eu sei que tem alguns ouvintes que também estão acompanhando o podcast, que pode crer. Sim, sim. Aline, eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes são vascaínos. Qual é o seu time? Meu time é Vasco da Gama. Tá vendo, pessoal? Eu não forço nada, a coisa flui naturalmente. Pastor Tiago aqui. Eu não posso deixar você passar sem essa, não, mas tá bom? Mas o senhor pergunta isso para todo mundo? Todo mundo? Só prega aqui na igreja se for Vasco. A doutrina da Bíblia está incluído o Vasco da Gama. É a cruz, fazer o quê? Ai. Tá na Bíblia, né? Eis que estou com o Vasco todos os dias. Ah, é? Eu não conheço isso, não. Aí vamos voltar para falar da Bíblia, então. Vamos falar sobre o nosso tema aqui, pastor Tiago. É verdade que ainda no mundo existem algumas pessoas que não têm acesso à Bíblia? O senhor acha que isso é verdade? Isso é verdade. Existem muitas pessoas sem acesso à Bíblia. É uma triste realidade, né? Porque na verdade o que Jesus disse foi o seguinte: ide pregar o evangelho a todos os povos. Dentro de uma nação existem vários povos, vários dialetos. Então existem, se eu não estou equivocado, cerca de 3.000 dialetos sem a tradução da Bíblia. É mesmo? Isso. E a gente precisa fazer o trabalho missionário estrategicamente. Eu fiz um curso uma vez que foi muito importante nesse sentido. É o curso Perspectivas Brasil. Muito bom. Ele trabalha muito isso. Então, existem muitos povos ainda não alcançados que não têm acesso à Bíblia. E por que a gente não tem muito essa impressão, Aline? Porque a gente vive numa cultura ocidental. Sim. Mas a maioria da população mundial está concentrada no mundo oriental. E é lá no mundo oriental essa carência de tradução e de missionários. E o que o senhor acha que pode ser feito para melhorar isso, para reverter esse quadro, essa estatística? Jesus, em Mateus capítulo 9, ele diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Então, o nosso papel é orar para que Deus levante pessoas para trabalhar nesse sentido. Às vezes, nós pensamos que ser missionário é só ir falar de Jesus. Mas ser missionário também implica em criar projetos nessas comunidades, em traduzir a Bíblia para essas comunidades, porque Deus ele usa de uma forma maravilhosa
essas coisas, a igreja investir nisso, né? Investir além da sua fronteira. Hoje, existe uma preocupação muito grande em re-evangelizar a Europa, em re-evangelizar os Estados Unidos, mas existem pessoas que não tiveram, existem povos que não tiveram uma oportunidade válida para conhecer a Bíblia e o Evangelho de Jesus Cristo. Só que é o seguinte, se Deus não nos usa para isso, Deus não permite que os seus planos não sejam realizados. Ele usa outros meios. Tem um livro de Don Richardson chamado Fator Melquisedeque. Conhece? Já ouvi falar. Eu falo, livro fantástico. Não li, mas já ouvi falar muito bem dele. Ele fala dos relatos de Deus nas culturas mundiais. E um dos relatos é de um povo indígena que não tinha acesso ao nosso Deus, onde o líder religioso teve um sonho, onde nesse sonho um homem branco viria para trazer o livro de Deus. Esse indígena preparou o cavalo e saiu andando deliberadamente para procurar um homem branco ensinando a palavra de Deus. Ele foi parar numa missão batista e lá estava trabalhando a Dona Irã Judson. E aí o indígena perguntou assim, você é o homem branco que veio trazer o livro de Deus? O nosso missionário disse assim, eu vim trazer a Bíblia para vocês. Né? Como Deus trabalha. Verdade, né? Deus trabalha de várias formas, né, pastor Tiago? Queridos, a Bíblia, ela é sem dúvida um livro muito especial. Nós aprendemos muito sobre Jesus com ela, aprendemos muitas coisas, muitas lições para o nosso dia a dia. Pastor Tiago, existe alguma forma, alguma dinâmica que o senhor possa falar para quem está agora assistindo e ouvindo, acompanhando o nosso bate-papo, para memorizar, para poder decorar versículos, memorizar versículos da Bíblia? Isso é muito importante. Eu percebi que o senhor é muito bom nisso, né? Eu estou nessa estrada há bastante tempo. Há bastante tempo. Eu amo a Bíblia. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, Aline, não sei se você já ouviu. Diz o seguinte, leia a Bíblia para ser sábio. Creia para ser salvo e pratique para ser santo. É muito importante a gente compreender a Bíblia e compreendê-la corretamente. Os fariseus e os religiosos, os moralistas, eles distorcem a palavra de Deus. A Bíblia, quando ela foi escrita, Aline, havia pouco recurso de papel. No princípio era o papiro, né? Um papel tipo vegetal. Sim. Depois o pergaminho, pele de animal. E para aproveitar, as palavras foram escritas consecutivamente. A Bíblia foi dividida as palavras muito tempo depois. Ou seja, a Bíblia foi escrita sem capítulos e sem versículos. A divisão da Bíblia em capítulos aconteceu no século XIII. A divisão da Bíblia em versículos aconteceu no século XVI, ou seja, algo muito recente. E no século XVII, a partir do movimento confessional, houve a divisão da Bíblia em parágrafo. Particularmente, eu prefiro a divisão da Bíblia em parágrafo. A divisão da Bíblia em versículo nos ajuda a decorar. Mas se você tirar o versículo do seu parágrafo, você tira ele do seu contexto. E se você tirar o versículo do seu contexto, você pode cometer um equívoco interpretativo. Porque um parágrafo é uma ideia completa. Então, eu acho muito importante a gente entender a Bíblia primeiro. Você quer entender um versículo? Entenda o parágrafo que ele está inserido. Você quer entender o parágrafo? Entenda o capítulo que está inserido. Você quer entender esse capítulo da Bíblia? Entenda o livro que ele está inserido. Você quer entender o livro? Entenda o testamento que ele está sendo escrito. Então, a gente tem que ter uma visão tanto microscópica, olhando os detalhes, como uma visão macroscópica, olhando a obra literal como um todo. O chamado contexto bíblico. Certo. Muito bem entendido. Aqui, lá em João, capítulo 5, no versículo 39, diz o seguinte: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia diz que Jesus nos mandou examinar as escrituras, certo? Certo. A própria Bíblia fala isso, como
o texto que eu acabei de ler aqui de João, capítulo 5, versículo 39. Ele mandou a gente examinar as escrituras, não somente examinar, não apenas ler, mas examinar, estudar. Isso a pessoa vai fazendo no seu dia a dia, né? Vai se dedicando a isso e tal. Mas é relevante, é importante a pessoa separar um tempo, né, do dia para poder fazer isso, dedicar-se à Bíblia, ler, estudar, aprender. Uma espécie de devocional, digamos assim? Sim, a gente precisa ter disciplina nisso, né? Porque se a gente não cultiva esse hábito, a gente começa enchendo o nosso dia a dia de afazeres e a gente vai acabar se esquecendo de ler a palavra de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, Aline, diz o seguinte: aquele que não encontra Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no restante do dia. Já ouvi essa frase Já também. ouviu, né? E Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas ela testifica de mim. Então eu costumo dizer que a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Lá no seminário eu tive a oportunidade de dar aula durante 10 anos no seminário, de várias matérias. Hoje eu não tenho podido por causa dos trabalhos da igreja, né? Consome, graças a Deus, o bastante. E as pessoas às vezes se equivocam nisso. A Bíblia, ela não é a revelação de Deus. A Bíblia é o registro da revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? O que Deus quer nos mostrar? Deus quer nos mostrar o seu Filho. Deus quer nos mostrar Jesus. A Bíblia vai apontar, vai convergir para Cristo todas as coisas. Entendi, pastor Tiago. Hoje, nos tempos atuais, qual a versão da Bíblia que o senhor indicaria para quem está acompanhando aí com a gente o Pode Crer, né? Existem tantas versões de Bíblia, Sim. né? Nova tradução da linguagem de hoje, NVI, a nova versão transformadora, tem a NAA, né? Tem muitas versões. Qual que seria a melhor, assim, para a gente poder entender? Eu gosto de todas. Uhum. Eu acho que todos nós deveríamos ler todas. Sabe por quê? Porque Deus, olha só, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ou seja, Deus se revela através de idiomas diferentes. Se a Bíblia fosse só grega ou só hebraica, a gente poderia achar que aquilo seria um idioma santo, e não é. Deus ele se comunica a cada idioma de uma forma específica. A língua hebraica, por exemplo, é uma língua muito emocionante, muito emotiva, e por isso que algumas pessoas se identificam mais com o Antigo do que com o Novo Testamento. O Novo, o grego, a língua grega é uma língua mais racional, e por isso muitas pessoas se identificam mais com o Novo do que com o Velho. Mas em relação à tradução, todas elas são importantes. Eu acredito até que a Ave Maria da Igreja Católica seja uma tradução importante, relevante. A tradução do Rei James é uma tradução histórica muito importante. A Almeida, Revista e Corrigida, Sim. é muito importante. A NVI é muito importante. A nova tradução da linguagem de hoje também é muito importante porque é muito acessível. O que ocorre, Aline, é o seguinte: algumas traduções traduzem melhor uns textos do que outros. Por isso que a gente precisa estudar todas. Particularmente, a minha preferência é a Nova Versão Internacional. Por quê? Porque ela foi uma tradução feita por um grupo de cerca de 20 pessoas. Então é melhor você ter uma tradução feita por uma equipe de especialistas grande do que uma tradução feita por uma pessoa. Sim. A chance de uma pessoa errar é muito maior, concorda? Do que um grupo de 20 pessoas errarem. Então, a minha preferência hoje é a Nova Versão Internacional. Dessas versões que nós temos aí, qual que o senhor acha que se aproxima mais da versão original? Assim, dos textos originais? Então, eu acho que cada uma delas traduz um texto de uma forma diferente. Por isso que a gente precisa usar todas. Na igreja, a minha Bíblia de púlpito é a nova tradução da linguagem de hoje. Porque eu acho a audição dela
mais fácil para as pessoas. É interessante, Aline, que quando eu estava no seminário, eu era contra essas versões novas. É mesmo? Eu era contra, porque eu pensava o seguinte: o que eu vou falar no púlpito se não explicar a Bíblia? Né? Só que hoje eu entendo completamente diferente. Se as pessoas leem a Bíblia e entendem, é muito melhor. Aí o meu trabalho como pregador é só aplicar o texto, né? Sim. Pastor Tiago, eu queria que o senhor deixasse um versículo que Deus tocar no seu coração, deixar para quem está acompanhando a gente nesse momento, né, para a gente poder encerrar mais um podcast, mais um Pode Crer. Aline, eu gosto de muitos versículos. Eu João também. Gosta? Qual é o seu preferido? Aquele de Apocalipse que diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Esse é um versículo que eu gosto demais. Porque a Bíblia tem muitos versículos, né? E essa é uma das garantias que Deus nos dá, de que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E para onde nós iremos não haverá mais choro, mais dor. Apocalipse 21, acho que é Apocalipse 21, Apocalipse 21. Se eu não estiver enganado. Sim. Mas há outros também. Eu queria saber um do senhor. Eu gosto muito do Apocalipse. Não acho o Apocalipse um livro que apavora as pessoas. Pelo contrário, é um livro de encorajamento. Inclusive, eu estou terminando de escrever um comentário sobre o Apocalipse. A gente vai lançar ele aqui no programa também. Que bom, olha. Tá bom? Prestem atenção e fiquem ligados. O título do livro será Quem tem ouvidos, ouça. Baseado naquela palavra, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem muitos versículos da Bíblia que são impactantes, né? O versículo central do Apocalipse é aquele que diz o seguinte: aquele que está assentado ao trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por quê? Porque a igreja estava sofrendo a perseguição do imperador romano. Sim. Quando a igreja escuta que quem está sentado no trono não é o imperador Domiciano, que existe um trono no céu, que Deus governa toda a história, o coração da igreja se encheu de esperança. Amém. Né? Eu gosto muito de Hebreus, que fala que nós temos um novo e vivo caminho do sumo sacerdote Jesus. Sim. Eu gosto de Filipenses, Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Eu acho que a fé cristã é uma fé alegre. Eu gosto de João 13, quando João diz o seguinte: Jesus amou os seus discípulos até o fim. Pedro negou, Judas traiu, mas ele amou até o fim. Eu gosto de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas o que eu sempre me volto é o Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade é aquilo que faz Deus prover o que nós necessitamos. Misericórdia é o seu perdão que cobre a multidão dos nossos pecados. Então a gente não precisa de mais nada a não ser da bondade que provê e da misericórdia que perdoa. E Davi escreveu certamente para a gente não ter dúvida. Exatamente. Né? E disse mais: todos os dias da minha vida. Então, não há nenhum dia que a bondade e a misericórdia de Deus não está nos perseguindo para nos sustentar. Amém. Pastor Tiago, que maravilha aprender com o senhor um pouquinho mais sobre a Bíblia. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, seu aprendizado com a gente, com quem está assistindo aqui, né, o nosso podcast, o Pode Crer. Uma bênção de Deus estar participando desse tempo com vocês. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e vamos agora ter mais perguntas, né? Para os próximos programas. Podem enviar lá para o meu Instagram, @AlineFernandesBranca, né? No Instagram pode enviar e você deixa lá suas perguntas, sugestões de temas, né, Pastor Tiago? Também, sim, né? Sim, perfeitamente. Tá joia. Vamos encerrar com a oração? Vamos orar. Então tá. Senhor, muito obrigado pela vida da Aline e de todos que estão acompanhando o nosso programa. Senhor. Dê-nos uma noite de paz, um restante de semana abençoado por Ti e que possamos cada dia mais amar a Tua palavra, crer e viver de acordo com a Tua vontade.
abençoe a tua igreja e as programações dessa semana, ó Deus. Sim, Senhor. Nós oramos gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Amém.